noite eu tinha decidido ir numa boate com amigas. O ano era 2001, 2002 mais ou menos. Eu me lembro que era verão, com uma sainha curta, tava com roupinhas mais fresquinhas, né? E eu ia pelo carro, naquela época eu ainda saía mais à noite, né? E eu ia seguindo pela Avenida do Estado, em São Paulo, sentido região central, para me encontrar com amigas. Quando eu vinha chegando perto do centro, ali já um pouquinho mais perto da alça de acesso da Radial Leste, de longe eu vi as luzes da polícia. Era uma blitz. Inexperiente ainda com essa situação e sabendo das minhas vulnerabilidades, eu entrei em pânico. Fiquei muito assustada. Mas fui seguindo a fila de carros, porque eles iam colocando todo mundo em fila para olhar, e diz que o protocolo que você deve acender as luzes internas, abaixar os vidros para os policiais poderem ver você, né? E foi o que eu fiz, eu tive que fazer isso, morrendo de medo. Abaixei o vidro, liguei as luzes internas, porém quando eu estava passando, o policial me olhou e falou: "Você encosta o carro". Meu coração quase veio pela boca. E aí eu ia viver a minha primeira experiência sendo parada pela polícia. Bem-vindas, meninas, à terceira e última parte da minha série Crossdressing Social. Vamos falar sobre a situação de ser parada pela polícia, em qualquer tipo de situação, o uso do banheiro feminino, lidar com a homofobia e a transfobia e a relação com as crianças. Sobre ser parada pela polícia, naquela noite, logo que encostei o carro, o policial chegou, eu com a luz acesa naquela situação. Obviamente eu não era uma expert, né, na arte da montagem, era muito inexperiente ainda, apesar de já sair bastante, tal, mas nos primórdios da internet, onde não tinha tanta informação de como se maquiar, de como se produzir, né? E lá estava eu naquela situação tão vulnerável e o policial ríspido, bastante ríspido comigo, seco, pediu meus documentos, o documento do carro estava tudo em ordem, ainda bem, né? E aí ele mandou eu descer. Eu questionei, eu falei: "Por que o senhor está pedindo para eu descer?" Ele falou: "Olha, não discuta, eu estou pedindo para você descer." E eu desci. Situação super chata para mim, né? Eu tava com muito medo, muito medo. Falei: "Meu Deus, ele vai ligar para minha família, o que ele vai fazer?", né? Começou a fazer perguntas: "Por que você tá vestida assim? Onde você tá indo?", né? E eu fui respondendo, eu falei: "Olha, muito nervosa", eu tava muito nervosa. Eu comecei a ficar com o olho cheio d'água também. Eu falei: "Olha, por que o senhor tá fazendo isso comigo? Eu não tô fazendo nada de errado, pode olhar o carro." Aí ele abriu o porta-malas e tal. Ele não estava sendo grosso, ele não me destratou em momento algum, mas ele também não estava facilitando. Ele parecia que ele estava louco para achar alguma coisa, sabe? E eu realmente fiquei muito nervosa, eu comecei a ficar com o olho cheio d'água, eu achei que eu ia desabar de chorar. Aí chegou um anjo da guarda, chegou um outro policial perto da gente, que eu não entendo muito dessas questões militares, de essas identificações que eles têm nos uniformes, né? Eu não sou muito ligada nisso, mas me pareceu que era um superior a ele, né? Ele tinha uma identificação um pouco diferente, me pareceu que era um superior a ele. Chegou super gentil, falei: "Pois não, você não me tratou também pelo gênero feminino, mas falou: "Você está indo aonde?" Eu falei: "Eu estava falando aqui do seu colega, que eu estou indo para uma boate com amigas e tal." Eu falei: "Não, fique bem, você não está fazendo nada errado." Eu vi que ele conversou alguma coisa com o outro policial, não falou nada. Olhou os documentos e falou: "Se o seu carro está em ordem, então você pode ir, só tome cuidado." E me liberou. Eu saí de lá super aliviada e extremamente nervosa. Aquilo estragou a minha noite, é claro. Mesmo eu estando ali, né, com as amigas e tal, eu fiquei muito nervosa. E depois de alguns anos me aconteceu uma segunda vez, mas aí eu já era bem mais experiente. O policial era extremamente gentil, me parou só para fazer uma verificação. Eu estava de carro também foi uma blitz, né? E também foi super gentil comigo. Aí eu já conhecia bem os meus direitos, eu fui bastante incisiva com ele, firme, né? Já tinha mais idade, mais experiência, deu tudo certo. Então, meninas,
qual é a minha dica para você estar saindo, se vai ser parada pela polícia por algum motivo? Primeiro, mantenha sempre a calma, por mais que você possa estar nervosa, se você demonstrar nervosismo, você pode estar para o policial escondendo alguma coisa. Eles podem achar que você está escondendo drogas, está escondendo armas, que você é um criminoso. Então, procure manter a calma. Eles estão, teoricamente não, eles são treinados hoje em dia para lidar também com pessoas em situação de vulnerabilidade. E pessoas trans são pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade pela sua identidade de gênero, tá? Então, mantenha sempre muita calma. Tenha sempre os documentos em ordem do seu carro e os seus. Não arrisque sair montada com um carro que está sem o licenciamento em ordem ou com algum problema. Não arrisque isso, porque pode ser uma situação extremamente complexa, porque se você for parada numa blitz e o seu carro não estiver em ordem, tiver que ser guinchado, olha a sua situação. Imagina a sua situação, tá bom? Não cometa, obviamente, nenhum delito, né? Isso estando montado ou não estando montada, né, querida? E lembre-se do que eu lhe falei, lembre-se do que eu lhe disse lá no capítulo anterior. Não se envolva em confusões, nenhum tipo de confusão, porque isso pode envolver a polícia e se você estiver errado ou até mesmo certa, você vai criar uma situação que você não quer se expor. Eu estou deixando na descrição do vídeo, porque esse podcast ele é disponibilizado no YouTube, eu estou deixando na descrição do vídeo um artigo fenomenal, maravilhoso, extremamente bem explicado, do Dr. Rodrigo Furaux, ou Furaux, não sei pronunciar. Ele é o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Num trechinho desse artigo dele maravilhoso sobre a abordagem policial, ele diz que a Constituição Federal assegura constituir o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse é o artigo 3 da nossa Constituição Federal. E o artigo 5º, ele assegura como direito fundamental a punição a qualquer tipo de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Eu estou deixando o link desse artigo maravilhoso, onde ele explica tudo, como que os policiais podem te abordar. Você sabia que você, enquanto trans, você tem o direito de ser revistada por uma policial feminina? Se você estiver montada na condição de trans, você é trans, não interessa se você é cross, isso aí são rótulos, tá? Você está montada, você é uma mulher transgênero, não é transexual. E na condição de uma mulher trans, você está perante a Constituição Federal em situação de vulnerabilidade. E você tem o direito de ser revistada, se for o caso, por uma policial feminina. Fique sempre tranquila se acontecer alguma situação com a polícia, porque você está protegida pela lei. Procure fazer a sua parte da melhor forma possível. Tá bom, querida? Agora, meninas, vamos falar de uma situação e um assunto um pouquinho complexo, um pouco assim, digamos, polêmico, né? Que é o uso do banheiro feminino. Eu vou procurar, meninas, não entrar muito na questão jurídica da coisa. Eu vou deixar alguns links, vou explicar um pouquinho matérias que eu recolhi aqui. Mas eu vou me ater apenas a falar com as amigas crossdressers, dando conselhos para essas meninas que estão começando a sair ou que já saem faz um tempo e ainda não usaram o banheiro. Porque é um assunto, meninas, é um assunto muito delicado, é um assunto que envolve razão das duas partes, de quem acha que deve usar, de quem acha que não deve. Envolve alguns erros de interpretação, todos os pequenos detalhes que eu realmente não vou entrar. Porque foi o que eu falei para vocês lá no episódio piloto. Eu vou evitar ao máximo dar a minha opinião sobre fatos. Eu tenho uma opinião formada, mas que eu prefiro guardar para mim ou conversar tomando uma cervejinha, de perninha cruzada, de mini saia, num boteco com as amiguinhas. Eu já usei banheiro feminino? Já usei muitas vezes. Se eu for falar quantas vezes eu usei, comparado a quantas vezes eu saí, eu usei pouquíssimas vezes. Eu devo ter usado umas 20, 30 vezes o banheiro feminino, mas gente, eu saio há mais de 30 anos, então por aí você vê, né?
Quando eu falo banheiro feminino, eu me falo banheiro feminino em ambientes socionormativos, shopping, restaurantes, não em locais LGBT, né? Você pode usar? Te é garantido esse direito? Você pode usar? Sim, você pode usar. Aí você vai me perguntar, eu devo usar? Aí eu ia te falar, não. Nossa, Debbie, mas não deve, não posso? Você pode, mas não deve. Evite ao máximo. O que eu faço para não usar? Daqui a pouco eu explico por quê. Por que não deve? O que eu faço para não usar? Sempre que eu vou me montar, que eu sei que eu vou passear, um dia anterior eu como muito pouco e eu evito beber muitos líquidos. No dia que eu vou sair, no dia que eu vou passear, eu praticamente não bebo nada. Eu procuro limpar ao máximo o intestino, deixo tudo certinho para daí, porque eu já cheguei a passar o dia inteiro, assim, tipo 10, 12, 13 horas montada, passeando, fazendo minhas coisas, sem dar vontade de ir ao banheiro, e eu, quando dava, bem pouquinho e tal, e eu evitava situações. Mas por que, Debbie, que você fala que eu não devo? Olha, vamos pensar primeiro pelo lado deles, digamos, né, das pessoas que não gostam muito dessa situação. Imagina você, por exemplo, você é o pai de uma menina de 10, 12, 13, 14 anos, você está no shopping com ela fala, papai, quero ir no banheiro. Ela vai, você fica esperando do lado de fora e entra logo atrás dela um homem vestido de mulher. Essa é uma das alegações, né, que as pessoas que são contra, elas falam, né? Então, assim, eles têm essa questão, né, do medo que essas pessoas têm de que esse homem vestido de mulher não seja uma figura trans, não seja uma cross, não seja alguém com identidade de gênero, e sim seja uma pessoa má, né, que queira fazer mal a alguém. E eu entendo isso perfeitamente. Também tenho filhos, muitas das pessoas que estão me ouvindo têm filhas, têm filhos. A gente entende esse receio. Realmente é complicado, né? A gente não sabe. Bom, por outro lado, você tem esse direito, ele te é garantido, você pode usar, você não pode entrar num banheiro masculino, você precisa fazer, então você vai. Se você precisar ir, aí você vai fazer como eu faço. Eu tenho algumas coisas que eu procuro seguir quando eu preciso usar o banheiro feminino. Primeiro, se possível, eu uso banheiro individual. McDonald's tem, alguns restaurantes tem banheiro feminino individual. Aí você vai lá, se fecha, só cabe uma pessoa para você ficar tranquilo. Em shoppings, quase todos têm o banheiro familiar, né? Ou de cadeirantes, que é um banheiro neutro. Utilize. Esse banheiro também é legal para você usar. Ele é bem mais espaçoso também, tem espelhos grandes. Obviamente que se você for usar o de cadeirante, ele não é proibido o uso por outras pessoas, mas há que se ter o bom senso de evitar ao máximo o uso. Porém, se você for usar para evitar uma situação constrangedora, você entra para usar o mais rápido possível, porque pode ter uma pessoa com deficiência física precisando usar. Agora, se precisar realmente entrar num banheiro feminino, na maioria, eu nunca tive nenhum problema em nenhum deles, né? Nunca tive, eu sou bastante discreta, da forma como eu saio, da forma como eu me comporto, eu sou muito discreta. Então, assim, eu entro e vou rápido ali pro espacinho, né? Onde tem o vaso sanitário, fecho, faço o que eu tenho que fazer, né? E saio e, às vezes, se tiver muita gente, eu não vou ali eu lavo a mão rapidamente e saio. Mas quando não tem muita gente, aí eu retoco a maquiagem. É até gostoso, você se sente mais mulher e tal. Algumas olham, não falam nada, né? Outras nem olham na tua cara. Mas pode ocorrer, por que você deve evitar? Porque pode ocorrer de você encontrar uma mulher transfóbica, alguém que vai dar um escândalo e vai te colocar numa situação de vulnerabilidade, vai te colocar numa situação constrangedora. Então, resumindo a situação do banheiro feminino, você pode usar, se você precisar usar, você vai usar, procure um banheiro, como eu te falei, ou individual ou neutro, tem banheiros familiares que são muito bons, que não é para cadeirante, que você pode usar, que é banheiro de família, que é quando a mãe entra com o pai para trocar a fralda de um bebê, alguma coisa assim, você pode usar também. Mas se você usar o feminino, procure ser o mais rápida e discreta possível. Porque afinal de contas você está se montando e está saindo para passear. Você está vivendo o seu crossdressing. Você está sendo mulher. O último lugar onde você quer estar é dentro de um banheiro. Convenhamos.
Você quer estar no ônibus, você quer estar no metrô, você quer estar no restaurante, você quer ser paquerada, você quer paquerar, você quer sentar, cruzar a perninha, quer entrar numa loja, conversar com suas amigas, bater um papo tomando café. É isso que você quer, você não quer ir no banheiro. É a última coisa que você quer ir no banheiro. Até quando a gente não está montada, a gente não quer ir no banheiro, é um lugar chato para ir, né? Então, meninas, pense nisso. Evite o uso do banheiro. Eu estou deixando um link também, mais um link, do Dr. Henrique Gabriel Barroso. Ele é um advogado de Londrina. Muito legal o texto dele. E ele fala sobre o recurso extraordinário número 845.779 do STF, que fala sobre o uso do banheiro feminino por parte de pessoas trans, tá? É bem interessante, fala sobre jurisprudência, se elas podem usar, e ali diz que tem realmente muita coisa ao nosso favor, tá bom? Mas, de novo, meninas, quanto você puder evitar, melhor será para você, mais feliz você vai ser e mais menina linda e maravilhosa você vai ser passeando pelas ruas. Isso ficou bem claro para você, né? Olha lá, hein? Depois eu vou cobrar, ou depois você me conta, tá bom? Agora vamos falar sobre um outro assunto chatinho, que é a homofobia e transfobia. E esse assunto é bastante delicado, bastante chato, e é o que, sem dúvida alguma, a gente mais teme. É o nosso maior problema, é o nosso maior inimigo. Eu falo, muito que a nossa maior inimiga somos nós mesmas. Isso é na concepção humana nossa, interna, nossa concepção psicológica. Mas a homofobia e a transfobia sem dúvida alguma, são grandes inimigos nossos. Infelizmente ainda existe, e não é só no Brasil, existe no mundo inteiro. Tá? A gente tem muito essa concepção de que na Europa e nos Estados Unidos é uma maravilha você ir para lá montada, te tratam bem. Não é bem assim, não é bem assim. Eu tenho amigas CDs na Itália, converso com algumas, eu tenho umas 2, 3 que a gente troca ideias. Lá eles têm um problema na Europa, eles têm um problema de homofobia que não é tão simples assim como parece. Existem aceitações, sim, houve uma evolução, mas elas têm problemas, e lá não é crime discriminar. Não é, em muitos países não é crime. A pessoa pode te mandar sair de um restaurante porque ela não gosta de trans. Isso aconteceu com uma grande amiga minha, se eu não me engano foi em Lisboa. Uma grande amiga minha, prefiro não citar, ela me contou, estava com a filha, ela é trans, e mandaram ela levantar da mesa. Olha o tamanho do absurdo. E ela não pôde voltar e não pôde fazer nada. Isso na Europa. Nos Estados Unidos também existe muito isso. Nos Estados Unidos a gente vê que a questão cross lá é bem evoluída, é muito legal, elas são muito mais organizadas do que a gente tem aqui no Brasil. Mas lá elas sofrem, eu converso com as meninas lá, elas sofrem com preconceito, sim, existe no mundo inteiro. Então, homofobia e transfobia existe no mundo inteiro. Porém, o nosso país, o Brasil, ele está entre os países mais evoluídos no combate à homofobia e transfobia na questão jurídica. Aqui é crime. Aqui é crime, a pessoa pode ser presa, né? Se você sofrer preconceito, discriminação, homofóbica, transfóbica, você pode denunciar, a pessoa pode ser presa. Porém, meninas, é sempre aquela situação. Quando eu falo com vocês, eu estou falando com as minhas irmãzinhas crossdressers, né? As moças, essas meninas lindas que já transicionaram, que algumas já fizeram cirurgia, que têm seios, que têm quadril, têm voz, têm um cabelão lindo, mulheres bonitas. Elas não precisam se preocupar tanto com essas situações. Muitas delas passam batidas, estão de boa. Eu me refiro sempre às minhas amiguinhas, às minhas irmãs cross, na mesma situação que vivem um dia a dia normal, né, de menino, com seu trabalho, mas tem esse prazer, essa identidade de gênero de se montar e sair para passear. Então, sempre, meninas, leiam bastante. Eu sempre falo isso, estudem. O estudo, ele é um aliado muito forte de nós, crossdressers. Conhecer os seus direitos, ler as leis. Mesmo que você não tenha experiência na rua, conheça os seus direitos. Leia sobre o que você pode fazer em caso de homofobia e transfobia. O que você pode fazer em caso de ser impedida de entrar num banheiro feminino.
Quando a polícia te parar, leia bastante, dá uma olhada nos links que eu estou deixando e vai pesquisar outras coisas. É muito importante isso, porque você precisa se sentir segura ao máximo no momento em que você botar o seu saltinho alto e for para a rua. Tá bom, querida? E agora, por fim, encerrando não apenas este episódio, mas também encerrando essa série tão gostosa que foi para mim de gravar do Crossdressing Social, é a relação com as crianças. Na verdade, não tem muito o que falar a respeito. Eu quis falar porque eu já passei algumas situações com crianças e elas são criaturas absolutamente maravilhosas, inocentes, fofas. Eu adoro criança, eu tenho muitas na família. Eu amo de paixão as crianças. Certa vez eu estava no metrô, né, sentadinha, mexendo no celular, montada, é claro, né? E uma menininha linda, ela já tem uns 4, 5 anos, não parava de me olhar. E ela veio, ela se aproximou de mim e começou a me oferecer um brinquedinho, que ela tinha na mão, uma coisa assim, com um sorriso. Eu brinquei com ela, estendi a mão, mas eu tive muito medo, ela estava com o pai e com a mãe. Os pais que, obviamente, lembra do conceito do passável? Que eu falei no outro capítulo? Obviamente, os pais perceberam, notaram que eu era trans, né? E eu fiquei com receio de brincar com ela, porque eu não sei o que a criança era inocente, mas eu não sei o que os pais passam pela cabeça deles. Afinal de contas, é o filho. Lembra o exemplo que eu dei? Do banheiro, né? O pai vê uma cross entrando no banheiro e a filha dele está lá dentro. Então, assim, as crianças são as nossas criaturas que nós protegemos. Eu tenho filhos, a gente sabe disso, né? Quem é pai, quem é mãe sabe. A gente dá a vida por eles. Então você vê a tua filhinha de 4, 5 anos se aproximando de uma pessoa estranha e que, digamos, não está tão dentro dos padrões sociáveis, socionormativos, né? A gente não sabe a reação. Mas, felizmente, os pais foram uns amores, abriram um sorriso para mim, eu brinquei com a minha. Eu sei que eu fiz 2 estações de metrô brincando e conversando com ela. Eu me apaixonei pela menina. Depois, na hora de levar, a gente desceu na mesma estação e eu virei para a mãe, para a mãe e para o pai e falei, a filha de vocês é uma graça, obrigada por ter permitido que eu brincasse com ela. Ela falou, imagina, ela é assim com todo mundo e tal. Aí eu até comentei que eu tinha filhos, né? E fui embora. E em diversas outras situações também me relacionei com crianças e das crianças olhar. Às vezes você passa vergonha porque a criança percebe e fala pro pai, olha papai, é um menino usando roupa de menina. Já me aconteceu também, eu dei muita risada, é muito engraçado também, o pai deu risada. Nunca tive problema com pai e mãe acompanhado de criança que achou ruim da criança interagir comigo ou falar alguma coisa assim. Nunca tive, mas eu evito. Então, assim, quando eu vejo uma criança e ela começa a me olhar muito, eu saio de perto. Eu evito, porque as crianças, elas são ingênuas, inocentes, honestas. Elas falam mesmo, elas brincam. E você tem também aquela questão já quando ela já está na adolescência, 12, 13, 14 anos, eles estão descobrindo o mundo, os hormônios estão a toda, acham que viraram gente, acabaram de sair da fralda, mas já se acham adultos com 12 anos, 11, 13 anos. Aí eles olham mesmo, às vezes eles fazem piadinha entre eles, mas não é como era nos anos 90, nos anos 2000, tá? Antigamente era bem mais complicado com essa faixa etária e com os adolescentes. Hoje em dia, por tudo que a gente evoluiu como sociedade, ainda não é o ideal, mas evoluímos, eles estão um pouco mais comedidos, eles estão um pouco mais na deles, alguns respeitam, mas é a curiosidade infantil, né? Das crianças pequenas e das crianças dos pré-adolescentes, é normal eles olharem, então eu evito qualquer tipo de relação para não passar em uma situação constrangedora, mas não é nada demais. Tá bom, minha querida? Olha, meninas, eu vou encerrar aqui dizendo assim que foi um prazer gigante gravar essa série. Eu não quero ser pretensiosa, pelo amor de Deus, mas eu desconfio que é o material mais completo que tem na internet sobre o crossdressing social, sobre o crossdressing nas ruas. Eu espero de coração ter ajudado, eu espero que isso aqui perpetue, que esse material fique assim para ajudar as meninas do futuro, meninas que nem nasceram ainda, talvez eu não esteja mais aqui, e crossdressers de daqui a 30, 40 anos possam ouvir essas minhas palavras e possam usar de alguma forma, porque a sociedade estará diferente, óbvio, né? Eu estou gravando no século XXI, no ano de 2022, a gente não sabe como vai estar a vida daqui a 50 anos,
Eu espero ajudar futuras gerações e espero estar ajudando as meninas de hoje em dia, assim como estou super aberta a ser ajudada, a receber dicas, conselhos ou o que for, tá bom? Eu agradeço muito, muito a audiência, o carinho de vocês e fique sempre ligado aqui no meu podcast, porque eu vou trazer sempre coisas legais, ao máximo para poder ajudar, para aprender com vocês, que é uma coisa muito prazerosa, e fazer novas amizades também, né? Eu adoro fazer novas amizades, conhecer gente nova e quem sabe a gente não bate saltinho juntas qualquer dia desses, não é mesmo, queridas? Então tá, então fiquem com Deus, um beijo de luz em todas vocês.